Seja bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou muito feliz por tê-lo conosco hoje. Eu oro por você agora para que você aprenda algo hoje que será uma mudança de vida para você. Eu amo a palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus, poder para nos transformar, poder para renovar nosso pensamento e nos ajudar a aprender a maneira certa de viver, para que tenhamos o tipo de vida que Jesus quer que nós vivamos. Eu sempre digo, sabe, que é importante entender que tudo que Deus nos pede para fazer é para o nosso benefício. Às vezes pensamos, quando Deus nos pede para fazer algo, ou nos diz para não fazer algo, que isso é tão difícil, que isso é tão duro. Sabe, é muito difícil manter uma boa atitude quando nós estamos passando por momentos difíceis, mas sabe, Deus nunca nos diz para fazer nada que não coopere para o nosso benefício. Então decida-se hoje que você não vai apenas ouvir a palavra, mas que você vai ser obediente à palavra de Deus. Tudo bem. Você sabia que Deus fez um investimento em você? Ele colocou dons, talentos e habilidades em você. E você pode dizer, eu não sei qual é o meu dom. Bem, uma das maneiras de descobrir é começando a fazer algumas coisas e ver onde está o seu maior nível de conforto. Eu conto às pessoas que, quando eu comecei a ter o desejo de ministrar, eu só queria fazer qualquer coisa que Deus queria que eu fizesse. E uma das primeiras coisas que eu tentei foi o evangelismo de rua. A igreja que eu ia, na época, eu gostava muito de sair aos sábados, e nós íamos para o centro de Santo Luz, onde eu moro, sabe? Entregando folhetos evangelísticos. Bem, eu descobri rápido que isso não era para mim, eu não gostei, eu não desfrutei daquilo, era difícil para mim. E sabe, eu não estou dizendo que tudo que Deus nos dá para fazer é fácil, mas você vai saber quando algo é certo para você, porque aquilo vai se encaixar. Só porque você consegue fazer algo não significa que você deveria estar fazendo. Às vezes, muitas pessoas te dizem, eu acredito que você deveria fazer isso ou você deveria fazer aquilo, mas você é que tem que acreditar. Eu também tentei trabalhar no berçário da igreja porque eles sempre pediam voluntários para o berçário. E só levou 2 semanas e eu e as crianças soubemos que eu não tinha sido chamada para o berçário. Eu tentei muitas coisas diferentes, mas quer saber? Quando eu comecei a ensinar, uau! Foi fácil, houve um fluir, as pessoas gostaram, elas entendiam tudo. Eu gostava de ter que estudar para ensinar, sabe? Se você não sabe qual é o seu dom, tente algumas coisas e descubra onde você se encaixa, porque se você estiver vivendo só para si, se você não está fazendo nada para ser uma bênção para alguém, ou se não está fazendo nada para ajudar o reino de Deus a crescer, eu posso garantir que você jamais será feliz. Porque as pessoas que são egoístas, elas são pessoas infelizes. Deus, ele deu a cada um de nós talentos, tesouros, habilidades de acordo com o nosso dom para lidar com eles. Quando ele voltar, então ele vai nos pedir conta do que fizemos com aquilo que ele deu a nós. Romanos 14:12 diz, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Eu penso muito nisso porque quando Jesus voltar, ele não vai me perguntar pelo meu marido Dave. Muitas vezes ficamos preocupados com o que os outros estão fazendo quando devemos nos preocupar com o que estamos fazendo. Sabe, se há pessoas na sua vida que você acredita que estão fazendo a coisa errada, eu posso garantir que você não será capaz de mudá-los. Você pode orar por eles, Deus pode mudá-los, mas você não pode mudá-los. Mas pode fazer algo sobre si, pode trabalhar, cooperar com Deus, permitindo que Ele mude você. Sim, mas o que eles estão fazendo não é certo, bem? Ainda assim não é sua responsabilidade. É Deus que tem que lidar com eles. Uma pessoa me contou recentemente que seu filho, que é cristão, estava prestes a se casar com uma pessoa que não era cristã e ela estava muito preocupada com isso, o que é compreensível.
Mas ela foi buscar um conselho de uma amiga e a amiga disse: você não é responsável por garantir que os seus filhos se casem com cristãos? Você é responsável por ensiná-los da maneira que eles devem sair e então deixá-los fazer suas próprias escolhas? É algo difícil de se fazer, não é? É muito difícil deixar os seus filhos irem e vê-los fazendo coisas que você sabe que não vai dar certo na vida deles. Mateus 12:36 diz: no dia do julgamento, sim, haverá um dia do julgamento. E os crentes, eles não serão julgados com base em sua salvação, porque nossa salvação foi comprada com o sangue de Cristo, mas haverá uma prestação de contas e recompensas serão entregues de acordo com o que nós fizemos em vida. Não sei se ouvimos muitos ensinamentos sobre isso, mas acho que todos deveriam ouvir sobre as recompensas. A Bíblia não nos diz exatamente quais são essas recompensas, mas vou te dizer, qualquer coisa que Deus tenha para nos dar vai ser boa, eu posso realmente te garantir. Eu não quero perder a minha recompensa, seja o que Deus tiver para mim, eu quero receber. No dia do julgamento, prestaremos conta de cada palavra vazia, ociosa, inútil que nós falamos. Uau! Meu Deus! Só de tentar pensar a respeito disso, isto já me deixa nervosa. Quantas palavras falamos durante a nossa vida? E quantas delas são inúteis, ociosas, e são palavras que não funcionam? Deixe-me te dizer algo, as palavras são poderosas, elas são containers de poder. Depende do que nós colocamos nelas. Podemos colocar poder negativo nelas, dizer coisas que vão ferir a nós e a outras pessoas, ou podemos colocar poder positivo nelas. Então, vamos ser mais responsáveis, mais cuidadosos com as nossas palavras. Os cristãos, eles não serão condenados. Eles não serão punidos pelas palavras inúteis, mas podem perder recompensas pelas coisas que fizeram de errado. Nossas palavras são mais importantes do que imaginamos. Nesta manhã eu vi alguém e ele cometeu um erro, sabe? E ele chamou a si mesmo de burro. Não diga nada negativo, nem rebaixe as coisas sobre si. Essa é uma das piores coisas que você pode fazer. Alguém precisa ouvir isso hoje. Só porque você comete um erro não significa que você é burro. Todos nós cometemos erros. Haverá um momento que todos estaremos face a face com Deus e prestaremos contas do que fizemos com o que Ele nos deu. E seremos recompensados se tivermos sido sábios, mas perderemos estas recompensas se nós não agirmos com sabedoria. Apocalipse 22:12 diz: eis que venho sem demora, então trarei a minha recompensa comigo, para dar a cada pessoa de acordo com o que elas fizeram. Estou falando com você sobre a chave para a promoção. Todos queremos ser promovidos na vida. Eu não quero ficar no mesmo lugar para sempre, sabe? E você? Eu não quero ficar no mesmo lugar financeiramente, não quero ficar no mesmo lugar espiritualmente, sabe? Eu quero crescer como cristã, eu quero ser cada vez mais como Jesus. Eu não quero permanecer a mesma. Eu quero crescer. Eu quero que Deus faça tudo o que Ele quiser fazer na minha vida. Eu quero ter tudo o que Ele quer que eu tenha. Em Mateus capítulo 25, começando no verso 14, nós vemos o que chamamos de a parábola. Bem, aqui diz a parábola dos sacos de ouro. Alguns a chamam de a parábola dos talentos. Mais uma vez será como um homem saindo para uma viagem que chamou seus servos e confiou sua riqueza a eles. Cara, Deus, Ele confiou seus dons e talentos a nós. Nós somos embaixadores de Cristo, nós o representamos no mundo. E para um homem ele deu 5 sacos de ouro, para outro 2 sacos e para o outro 1 saco. Isto cada um de acordo com suas habilidades. Sabe, se não é dado a você o mesmo tanto que é dado a outra pessoa, não se preocupe com isso, não tente entender por que Deus deu a eles mais do que a você, seja fiel naquilo que você tem. Então poderá provar que consegue lidar com mais. Quando ele saiu para a sua jornada, e veja, esta é exatamente a maneira como Deus faz. Ele nos dá dons, habilidades e talentos e
até mesmo quantidades diferentes em finanças, e então ele sai em uma jornada, mas ele vai voltar um dia para a prestação de contas. Bem, aquele homem rico saiu numa viagem e o homem que tinha recebido 5 sacos de ouro foi de uma só vez. Eu amo pessoas que não brincam, não procrastinam as coisas até que seja tarde. Ele foi de uma vez. Outra tradução diz imediatamente. E colocou aquele dinheiro para trabalhar e ganhou mais 5 sacos de ouro. Assim também aquele com 2 sacos de ouro ganhou mais 2 sacos. Mas o homem que tinha recebido o saco saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu mestre ali. Deixe-me fazer uma pergunta. Você está apenas cavando um buraco no chão e escondendo tudo aquilo que Deus deu a você? Ou você está fazendo uso das habilidades e talentos que Deus deu a você? Depois de muito tempo, o mestre desses servos retornou e foi pedir conta a eles. E o homem que recebeu 5 sacos de ouro trouxe os outros 5 sacos. Mestre, ele disse, você confiou 5 sacos de ouro a mim? Veja, eu ganhei mais 5 sacos de ouro. E o mestre respondeu, agora ouça isso. Muito bem, servo bom e fiel, você foi. Você foi fiel sobre poucas coisas, eu vou colocar você no comando de muitas coisas. Eu amo isso. Venha compartilhar a felicidade do seu mestre. Uau! Se nós formos fiéis a respeito daquilo que Deus nos dá para fazer, não importa o quão pequeno ou quão grande isso possa parecer, se nós formos fiéis a respeito daquilo que Deus nos dá para fazer, nós vamos compartilhar da felicidade e da alegria do nosso mestre. Deve ser tão incrível. Sabe, eu não sei o quão feliz Deus é, mas, cara, eu quero ser tão feliz quanto ele. Bem, o homem que recebeu os 2 sacos de ouro fez a mesma coisa. E o seu mestre lhe respondeu. O homem que tinha 2 sacos de ouro veio e disse, mestre, você me confiou 2 sacos de ouro, agora veja aqui, ganhei mais 2. E seu mestre respondeu, servo bom e fiel, você foi fiel sobre poucas coisas, eu vou colocá-lo no comando de muitas coisas. Venha desfrutar a felicidade do seu mestre. Mas o homem que recebeu 1 escondeu o que tinha. E o resultado da sua história não é muito bom. Então o homem que tinha recebido um saco de ouro veio. Mestre, ele disse, eu sabia que você é um homem duro. Ele não conhecia o seu mestre de verdade? Você conhece a Deus, você conhece a natureza dele? Ele não é duro e ruim, ele é amoroso, gracioso e misericordioso. Você não precisa ter medo de sair pela fé para fazer algo e se cometer um erro, achar que Deus vai castigar você. Não creio que uma pessoa consiga ter sucesso sem falhar. Algumas vezes nós falhamos no caminho para o sucesso. Como John Maxwell diz, falhamos seguindo em frente. Ele disse, eu sabia que você é um homem duro que colhe onde não semeou e ajunta onde não espalhou as sementes. Então eu tive medo. Quantos de vocês não estão fazendo nada porque estão com medo? Você não sai e se arrisca a fazer nada porque você está com medo. Você não consegue nem investir nada do seu dinheiro porque tem medo de que você possa perder o pouco que tem. Você não consegue nem gastar o dinheiro que você tem porque você tem medo de precisar dele mais tarde na vida. Bem, há um pequeno princípio na palavra de Deus chamado use ou perca. Ou usamos as coisas que Deus nos deu ou acabamos perdendo-as. Eu sabia que você é um homem duro, que colhe onde não semeou e ajunta onde não espalhou sementes, então eu fiquei com medo e assim eu saí e escondi o seu ouro no chão. E então aqui está de volta o que pertence a você. E o seu mestre respondeu, servo perverso e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde eu não semeei, que ajunto onde eu não espalhei? Bem, então você deveria pelo menos ter depositado meu dinheiro nos banqueiros para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. E aqui está o resultado. Pegue o saco de ouro dele e dê para aquele que tem 10 sacos. Meu Deus e meu pai. Ele acabou sem nada. E o homem que tinha feito mais do que tinha
Recebeu o que o terceiro poderia ter recebido, mas não recebeu? Agora ouça, vamos ser práticos a respeito disso. Digamos que você adoraria adquirir um carro novo. Você sempre usou, sempre teve carros usados, você sempre teve carros mais velhos e você realmente quer um carro zero. Você odeia esse carro velho? Mas talvez você deixe lixo de restaurantes e de fast food nele, garrafas, copos de papel, embalagens de hambúrguer. Você não lava, não mantém limpo, mas você quer um carro zero. Agora, sabe, se você não cuidar do carro velho que você tem, você não cuidará do carro novo se Deus te der um. Você tem que ser fiel sobre aquilo que você tem, se você quer que Deus te dê mais. Digamos que talvez você não tenha muitas roupas, mas sabe, as roupas que você tem, você pode mantê-las limpas e arrumadas. Não coloque suas roupas na secadora à noite e então só as retire na manhã seguinte, quando estiverem parecendo um pãozinho amassado. O que quer que você tenha, não importa o quão pequeno isto seja, pegue isso e então faça o melhor que você puder fazer. É o que significa ser uma pessoa excelente. Excelência não é perfeição, simplesmente significa fazer o melhor que você puder com aquilo que você tem. Muitas pessoas não respeitam o pouco, mas sempre querem muito. Elas não entendem que para chegar ao muito você tem que ser fiel no pouco. Eis aqui um exemplo que reparei na minha vida. Sabe, muitas vezes nós encontramos moedas no chão. Não posso ver suas mãos, mas se eu pedisse para levantar as mãos, eu sei que todos já encontraram algumas moedas por aí, sabe? Você as pegou, as deixou lá. Aposto que você não encontrou muitas notas de $20, ou encontrou? Por quê? Porque qualquer um que visse uma nota de $20 a pegaria. Mas as pessoas não pegam moedas porque elas acham que não tem valor, sabe? E Deus me disse anos e anos atrás, quando eu passava por uma moeda, eu meio que chutei e segui o meu caminho, e o Senhor colocou no meu coração, volte e pegue-a. Se você pegar moedas, um dia você terá muitas delas. Existe o princípio nisso aqui, de ser fiel sobre as pequenas coisas. Sabe, Dave, o ensinamos, e acho que isso é muito importante, que aquilo que você tem, não importa o quão pouco possa ser, oferte um pouco, economize um pouco e gaste um pouco. Aqueles que gastam cada centavo que colocam as mãos, elas vão acabar como este homem aqui, sem absolutamente nada. Seja sempre um ofertante fiel. Estamos falando de sermos fiéis. O homem com 5 sacos de ouro foi fiel. Ele investiu aquilo. Ele fez algo com aquilo. O homem que recebeu 2 sacos foi fiel. Ele fez algo com aquilo. Dê um pouco de tudo o que você tem. Eu pessoalmente acredito no dízimo. Eu acredito em dar os primeiros 10% de tudo que Deus me dá, sabe? E eu acredito em ir além disso. E dar ofertas além do dízimo.
Algumas pessoas gostam de dizer que o dízimo está no Velho Testamento. Eu não vou entrar nessa discussão, vou simplesmente dizer que se eles podiam dizimar debaixo da lei, o que devemos fazer debaixo da graça? E se você não quer dizimar, ok, faça o que o Novo Testamento diz, seja generoso. E posso garantir que ser generoso vai acabar sendo muito mais do que 10% da sua renda. Guarde um pouco de tudo aquilo que você tem. Não importa se você só pode economizar $25 por mês. Economize. Isso mostrará a fidelidade de sua parte. E você ficaria espantado. Se guardasse $5 por semana, no final do ano você teria $250 e poderia sair e fazer algo com esses $250. Talvez não tivesse aquela pressão do Natal e você poderia comprar um presente bom para as pessoas que você ama. Se você for fiel sobre aquilo que Deus te deu, então Ele alargará as suas fronteiras e você será capaz de fazer mais e mais. E eu acredito que haja uma lei na Bíblia, a lei do crescimento gradual. O nosso ministério cresceu de pouco a pouco, muito lento, de pouco a pouco. Eu não sou do tipo de pessoa que gosta de nada pequeno, eu quero tudo bem grande. E foi tão difícil para mim ser fiel nos primeiros anos, quando tudo era tão pequeno, sabe? Eu trabalhava muito e eu estudava com tanto afinco para ensinar aquelas 25 pessoas, quanto eu estudo hoje para pregar numa arena cheia de pessoas. Seja fiel àquilo que Deus deu a você. E Deus te dará mais. Esta é a chave para ser promovido. Sabe, Ruth, ela foi fiel à sua sogra Noemi. O seu sogro havia morrido, o marido dela, o marido da cunhada dela, e então só sobrou a mãe e as duas mulheres, Ruth e a outra nora. Ruth decidiu que ela iria ficar com a sogra, independentemente de qualquer coisa. Não importava o quão difícil fosse, ou quão pouco ela teria, ela iria ser fiel à sogra e permanecer com ela. Sabe, pessoas fiéis permanecem firmes, mesmo quando é desconfortável para elas. As pessoas que são fiéis sempre fazem o que é certo, não importa o quão difícil seja. Bem, Ruth acabou se casando com o homem mais rico da cidade e ela acabou na linhagem de Jesus Cristo. Isso não é nada mal. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo. Noé foi fiel ao construir a arca que Deus havia pedido para ele construir. Eu acho que não foi fácil para ele. Com certeza riram e ridicularizaram ele. Eu acho que eu sou fiel ao ministério para o qual Deus me chamou. Isso não tem sido nada fácil. Na verdade, tem sido muito duro. Mas é muito mais fácil agora do que no começo e você descobrirá isso em sua própria vida. Mas se você pegar tudo que Deus dá a você e usar isso sabiamente, investir...
Ele irá te recompensar com muito mais. E você desfrutará da alegria e da felicidade dele. A chave para a promoção é ser fiel ao pouco que você tem. Algumas pessoas acham que pequenas coisas não têm importância. É como passar por cima de uma moeda, é só uma moedinha. Eu pegarei uma moeda mesmo que esteja suja, levarei para casa e a lavarei, porque sei que há um princípio aqui de que se eu for fiel nas pequenas coisas, isso não se trata de moedas, é o princípio, a lição que Deus estava ensinando para mim. Não se esqueça, você não encontra muitas notas de $20 no chão, mas sempre há moedas, o que é a prova que as pessoas não pensam muito nas pequenas coisas da vida. Não esconda o seu dom, use-o. Deus nos muda de pouco a pouco. Ele não nos muda de uma vez, ele nos muda de pouco a pouco. Deixe-me perguntar, o que você está fazendo com o que Deus te deu? Sabe, o tempo ele é um dom que Deus nos dá. O hoje é um dom que Deus te deu. O que você vai fazer com o hoje? Você estaria disposto a assumir um compromisso de fazer o seu melhor para abençoar alguém todos os dias de sua vida de alguma forma? Talvez apenas fazendo uma ligação, dizendo, oi, eu estou ligando para dizer que eu te admiro. Às vezes não é uma grande coisa que você tem que fazer para ser uma bênção, mas, meu Deus, o quanto o nosso mundo seria diferente se cada pessoa no planeta se levantasse todos os dias e dissesse, Senhor, mostre uma pessoa hoje a quem eu possa abençoar. Mas não, nós levantamos, damos a Deus nossa lista de tudo que Ele precisa fazer para sermos felizes naquele dia. Vamos tirar o foco de nós e sermos uma bênção para outras pessoas. Você se comprometeria a colocar o sorriso no rosto de 3 pessoas hoje? Diga a alguém, essa cor aí fica tão bem em você. đường đi học con về sớm bướm vàng bay. Quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm của nước ven sông. Seja bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou muito feliz por tê-lo conosco hoje. Eu oro por você agora para que você aprenda algo hoje que será uma mudança de vida para você. Eu amo a palavra de Deus. Há poder na palavra de Deus, poder para nos transformar, poder para renovar nosso pensamento e nos ajudar a aprender a maneira certa de viver, para que tenhamos o tipo de vida que Jesus quer que nós vivamos.
Eu sempre digo, sabe, que é importante entender que tudo que Deus nos pede para fazer é para o nosso benefício. Às vezes pensamos, quando Deus nos pede para fazer algo, ou nos diz para não fazer algo, que isso é tão difícil, que isso é tão duro. Sabe, é muito difícil manter uma boa atitude quando nós estamos passando por momentos difíceis, mas sabe, Deus nunca nos diz para fazer nada que não coopere para o nosso benefício. Então decida-se hoje que você não vai apenas ouvir a palavra, mas que você vai ser obediente à palavra de Deus.